Questão 4. A questão 4 diz o seguinte: considere um número de 9 algarismos no qual o algarismo das unidades é A e todos os demais são iguais a 2, ou seja, então anotei aqui, ó, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, A. Ou seja, eu tenho 8 algarismos, 2, e o último é o A. Bom, aí pergunta o seguinte: que valores A pode assumir para que esse número seja divisível por 6? Então, vamos lá. Para esse número ser divisível por 6, ele precisa ser divisível por 2 e por 3. É o critério de divisibilidade do 6. Então, vamos observar aqui, ó. Por 2, para ele ser divisível por 2, ele tem que ser um número par. Para ele ser um número par, esse A aqui, ele só pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, para ser divisível por 2, A deve assumir 0, 2, 4, 6 ou 8. Agora, para ser divisível por 3, a soma desses algarismos deve ser divisível por 3. Então, vamos ver aqui, ó, por 3 agora. Então, por 3, A deve assumir quais valores? Vamos parar para pensar. Se eu somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, vai dar uma soma de 16. Vocês concordam comigo? 16. Porque são 8. 8 vezes 2, 16. Então, vamos parar para pensar. Vamos acompanhar aqui esse raciocínio. Se eu considerar o A igual a 0, ele vai ser divisível por 3? 16 mais 0, 16. Então, ele não vai ser divisível por 3. Então, o A, respeitando aqui o critério de divisibilidade do 3, o A não pode mais ser 0. Agora, se eu colocar o 2, 16, que é essa soma, mais 2, vai dar 18. 18 é divisível por 3? Sim. Então, o A pode ser 2. Agora, vamos substituir pelo 4. 16 mais 4 vai dar 20. 20 é divisível por 3? Não. Então, não pode ser 4. Então, venho aqui e corto essa possibilidade de ser o 4. Vamos colocar A igual a 6. Quando eu coloco 6 aqui, 16 mais 6 vai dar 22. 22 é divisível por 3? Não. É múltiplo de 3? Não. Então, o 6 também não pode ser o valor do A. E o 8? Quando eu coloco o 8 aqui e efetuo essa soma, 16 mais 8 vai dar 24. 24 é múltiplo de 3? Sim, então pode ser 8. Então, respeitando o critério de divisibilidade do 2 e do 3, a gente percebe que, no final, o A ele pode assumir quais valores? 2 ou 8. Então, se ele for 2 ou se ele for 8, este número de 9 algarismos vai ser divisível por 2 e também por 3. Logo, será divisível por 6. Agora, nós vamos para a questão 5. Considere o número de 5 algarismos da forma apresentada a seguir e determine o que se pede. Então, eu já anotei esse número de 5 algarismos aqui, ó. 3, 2, 0, x e 4. Aí, na letra A, pede o seguinte: os valores de x para que o número seja múltiplo de 6. Então, a mesma coisa do exercício anterior, né? Para ser múltiplo de 6, ele tem que ser divisível por 2 e também por 3. Então, vamos analisar essa situação. Como o final desse número é par, então esse número ele já é divisível por 2. Então, eu preciso me preocupar somente com o critério de divisibilidade agora do 3. Então, vamos lá. Para esse número ser divisível por 3, esse x ele pode assumir quais valores? Então, vamos testando aí os valores. Vamos começar, por exemplo, pelo 0. Quando eu substituo
aqui por 0, olha o que vai ficar. Vamos somar 3 mais 2, 5, mais 0, 5, mais 0. Vou colocar ele pequenininho aqui, tá? 5 mais 4, 9. 9 é múltiplo de 3? Sim. Então, se esse x for igual a 0, esse número vai ser divisível por 6, certo? Agora, vamos para o próximo algarismo. Se eu colocar 1, essa soma está dando quanto? Ó, 5 mais 0, 5, mais 4, 9. A soma está dando 9. Se eu somar 1, vai dar 10. Então, 10 é divisível, 10 é múltiplo de 3? Não. Então, 1 não pode ser. O 2, se a soma aqui está dando 9, 9 mais 2 vai dar 11. Então, o 2 também não pode ser. Agora, e se eu coloco aqui o 3? Aqui a soma está dando 9. 9 mais 3 é 12. 12 é múltiplo de 3? Sim. Então, esse número também pode ser o 3. O 4 não vai dar, o 5 não vai dar. O próximo vai ser o 6. Se eu coloco o 6 aqui, ó, essa soma, 5 mais 4, 9. 9 mais 6, 15. Então, 15 é múltiplo de 3? Sim. Então, esse x também pode assumir o 6. E o último que pode ser, vai ser o 9. Se eu coloco 9 aqui, 9 mais 9, 18. 18 é múltiplo de 3. Então, pode ser o 9 aqui também. Bom, só uma observação. A partir do momento que eu descobri que era o 0 e o 3, esses aqui, ó, foram fáceis. Por quê? Era só seguir a sequência de 3 em 3, né? Porque aí só daria um múltiplo de 3 se eu adicionasse de 3 em 3. Por isso é que eu pulei a substituição do 4, do 5, do 7, do 8, porque eu já sabia que tinha que ser uma sequência de 3 em 3.